Olá, seja muito bem-vindo ao desafio Sexualidade com Propósito. Nós estamos trabalhando assuntos ligados a sexo e a sexualidade de acordo com os princípios da Palavra de Deus. E para você não perder nada daquilo que a gente posta aqui no canal na série Sexualidade com Propósito e não perder nenhum outro tipo de conteúdo sobre vida sentimental, relacionamento e santidade, basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e também entrar no nosso grupo do Telegram. Se você estiver no nosso grupo do Telegram, você vai receber conteúdo exclusivo sobre o desafio e sobre o namoro com propósito. Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo para você ser redirecionado para o nosso canal do Telegram. O texto bíblico do nosso desafio de hoje encontra-se em Mateus capítulo 15, versos 7 ao 9, que diz assim: Hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. O texto de Mateus capítulo 15 narra um momento em que os fariseus, mais uma vez, foram até Jesus acusar Jesus e os discípulos de não cumprirem as leis. Mas agora, eles não estavam falando das leis de Moisés, eles estavam falando das leis dos antigos. Eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. Mas preste atenção, não lavar as mãos antes das refeições não tem nada a ver com algo ligado à higiene pessoal, como você sempre vai lá e lava suas mãos antes de comer qualquer coisa. Não é com isso que os fariseus estavam preocupados. Os fariseus estavam tratando a respeito de um ritual, uma cerimônia que eles praticavam antes das refeições. Era costume dos judeus, antes de comer qualquer coisa, lavar as mãos, purificar o corpo, passar por todo um processo de purificação para que eles pudessem se alimentar, porque eles acreditavam que se eles comessem algo impuro, eles ficariam impuros. E como você pode ver, os discípulos de Jesus não praticavam esse ritual. E agora os fariseus estavam aqui diante de Jesus, acusando os discípulos de não seguirem as leis. Mas Jesus era muito sábio e na resposta para esses homens, Jesus faz acusações severas contra eles. Jesus começa dizendo que se você consagrou algo a Deus antes de comer, aquilo que você consagrou, pelo qual você orou, não é mais impuro. Além disso, Jesus acusa os fariseus de ensinarem práticas humanas como mandamentos de Deus. Fica muito claro aqui no texto que eles estão falando de uma tradição, é da lei dos antigos e não da lei de Moisés. E Jesus vai além. Jesus diz para eles que eles tinham atitudes externas de santidade, que faziam com que as pessoas olhassem para eles e pensassem que eles fossem santos, mas eles não eram santos por dentro, eles não estavam puros por dentro. Embora tivessem aparência de santidade, o coração deles era corrupto, o coração deles era pecaminoso. E além disso tudo, Jesus ainda olha para os fariseus e diz para eles assim, olha, Isaías estava certo quando disse que vocês adoram a Deus com os lábios, mas que o seu coração está longe de Deus. Vocês são hipócritas, porque vocês só têm aparência, mas no fundo, a aparência de vocês não reflete o que vocês são por dentro. Pesadas afirmações de Jesus, não é? Pois é, mas já diz o ditado, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E foi o que aconteceu com esses homens. Porém, mais tarde, os discípulos de Jesus estavam ali num tempo sozinhos com o Mestre e eles ainda estavam em dúvidas a respeito daquilo que Jesus quis dizer quando disse que os fariseus tinham aparência de santidade, mas que o coração deles era corrupto, que o coração deles estava cheio de corrupção, que eles adoravam a Deus com os lábios, mas que o coração deles estavam distantes de Deus. E aí os discípulos perguntaram para Jesus, Mestre, o que o Senhor quis dizer para os fariseus quando disse aquilo? E para responder essa pergunta dos discípulos, Jesus diz o seguinte, leia com atenção. Vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Ao responder aos discípulos o que ele quis dizer na sua resposta aos fariseus, Jesus está deixando muito claro que não é o que entra pela boca, ou seja, não é o que a gente come e a maneira que a gente come que pode tornar o corpo impuro.
Não, porque o que a gente come vai para o estômago e depois a gente faz o número 2 e resolve. Portanto, o que Jesus está dizendo para os fariseus e está explicando para os discípulos que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. E Jesus ainda explica que do coração procedem os maus pensamentos, os crimes de morte, a imoralidade sexual, a calúnia, a inveja. Jesus lista uma série de coisas que podem sair de um coração corrupto, de um coração que ainda não está na presença de Deus, de um coração, por exemplo, que adoeceu. As palavras de Jesus nos mostram a importância que tem a gente guardar o nosso coração. Nosso coração não pode ficar desprotegido, porque o pecado é fruto de um coração adoecido, de um coração que não foi guardado, que foi entregue para qualquer pessoa e que foi ferido. E agora, um coração que alimenta amarguras, tristezas, a falta de perdão, é um coração doente que dá espaço para pensamentos imorais, para pensamentos impuros e que faz com que o corpo peque por meio das suas ações. De modo bem claro, você precisa entender que quando você entrega o seu coração desprotegido nas mãos de alguém e quando você brinca com o seu coração, você está permitindo que o seu coração seja ferido, seja machucado. E um coração ferido, um coração machucado é um coração doente. Um coração doente dá vazão a todo tipo de pensamento ruim, seja ele um pensamento de ódio, seja ele um pensamento de calúnia, ou seja ele um pensamento imoral. Pessoas que entregaram o seu coração para muitas pessoas, ou seja, pessoas que tiveram muitos relacionamentos, são pessoas que se acostumaram aos beijos, aos abraços, a sentir a excitação no corpo, a sentir os seus desejos satisfeitos. E quando essas pessoas acabam se abstendo desse tipo de relacionamento, de repente, para poder se dedicar a Deus por um tempo, ou de repente ela se converte, abre mão dessa vida de pecados, de entrar e sair de relacionamentos que ela tinha no passado, ela começa a lidar com dificuldades em relação à sua sexualidade, porque agora ela não é satisfeita mais por meio dos beijos e abraços como eram antes, e agora ela passa a ser tentada para se autogratificar, sim, para poder assistir pornografia na internet, para poder se masturbar, para poder fazer com que o seu corpo seja satisfeito como era no passado, como era quando ela tinha um relacionamento ou quando ela vivia em vários relacionamentos. Portanto, o coração pode ser um coração doente porque foi ferido em vários relacionamentos e guardou angústia, dor, guardou a falta de perdão dentro dele, mas ele também pode ser um coração doente porque se acostumou a ter os desejos do corpo satisfeitos e agora que não está mais em relacionamentos como estava no passado, sente falta daquilo e faz com que a pessoa busque a satisfação que ela tinha ao lado de outras pessoas por meio da pornografia, da masturbação e da auto. Neste sentido, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração e seguir o ensinamento da Bíblia que diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um coração não guardado é um coração exposto. Um coração exposto é um coração que tem tendência a se ferir. E um coração ferido é um coração que vai levar a pessoa a ter pensamentos ruins dentro dele. Sejam pensamentos de mal contra alguém que o feriu, ou sejam pensamentos imorais porque se acostumou a ser satisfeito nos seus desejos quando estava ao lado de alguém. Assim, tão importante quanto você guardar o seu corpo, tão importante quanto você guardar a sua mente, é você guardar o seu coração para que ele não adoeça. Portanto, você precisa ter muito cuidado ao entregar o seu coração e não entregar o seu coração a alguém que não queira compromisso com você. Faça o compromisso com você mesmo de orar e pedir a direção de Deus antes de entrar em um relacionamento, de não entrar em um relacionamento sem saber se aquela pessoa é uma pessoa de Deus para sua vida, porque quanto mais relacionamentos você tiver, mais ferido estará o seu coração, e quanto mais ferido estiver o seu coração, mais dificuldade você terá para poder viver em santidade e em pureza diante de Deus. Porque não é o que entra pela boca que faz com que o nosso corpo fique impuro, mas o que sai da boca, porque da boca procedem aquilo que está no coração. E muitas vezes o nosso coração está cheio de amarguras ou de pensamentos sexuais por causa de toda a nossa experiência. Por isso, entregue o seu coração a Deus. Peça a Deus para poder curar o seu coração. Porque o Salmo 147, verso 3, diz que Deus cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos.
A melhor maneira de você combater a imoralidade e a impureza sexual é tendo o seu coração guardado em Deus e não entregando o seu coração para muitas pessoas. Assim, se você é alguém que já entregou o seu coração para muitas pessoas, peça a Deus que cure o seu coração. Mas se você ainda está no início da sua vida sentimental e ainda não entregou o seu coração para alguém, guarde o seu coração em Deus e só entregue esse coração nas mãos de alguém que queira compromisso com você. Alguém que vai te levar a sério por toda a vida e não só por um dia, uma noite, por uma semana, um mês. Alguém que vai estar do seu lado hoje e amanhã, até que a morte os separe. Espero que você tenha entendido, espero que você guarde o seu coração e que você não se esqueça que um coração doente é um coração contaminado pela impureza e pela imoralidade sexual. Guarde o seu coração, evite que esse tipo de coisa entre nele e assim você poderá viver em santidade diante de Deus, seguindo a visão de Deus e não a visão deste mundo para a sua sexualidade. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.